Fadiga, cansaço, dores de cabeça e mau humor. Nutri, eu sofro de intestino preso. O que eu posso fazer? Olá, eu sou Gabriela Rebelo, nutricionista, e esse é mais um podcast NutriDicas. E hoje vamos conversar sobre constipação intestinal. Se você é daqueles que tem dificuldade em ir ao banheiro, consegue evacuar menos do que 3 vezes por semana e na hora da defecação acaba causando dor e muito desconforto, você sofre de constipação intestinal. Mas calma lá que a Nutri pode te ajudar. Um estilo de vida saudável e uma alimentação adequada são estratégias fundamentais para que você consiga aí melhorar a periodicidade das suas evacuações. Ainda que o intestino preso seja uma condição comum, a boa notícia é que a alimentação e o estilo de vida adequado podem sim mandar embora esse problema de vez. Vem então comigo com essas dicas. E a primeira dela, ingerir 300 ml de água logo pela manhã em jejum ao acordar. Isso porque o consumo dessa água logo pela manhã vai auxiliar aumentando a motilidade intestinal. O peristaltismo é o movimento do intestino para ele poder mandar embora aquelas fezes que estão ali acumuladas. E uma segunda dica extremamente importante, além dos 300 ml de água em jejum, é reforçarmos o consumo de água ao longo do dia. Não adianta só ingerir água ao acordar e durante o dia não bebermos água, né? E lembrando que esse consumo de água ele deve acontecer entre as refeições e não durante as refeições, para que não atrapalhe o seu processo de digestão e também de absorção. Ou seja, se você quer saber a quantidade de água ideal para você, a gente fala sempre uma média de 2 litros e meio até 3 litros de água por dia. Mas é muito simples, é só pegar o seu peso atual e multiplicar por 50. Se você sofre de constipação intestinal, o resultado dessa multiplicação vai ser o teor de água ideal que você deve ingerir aí durante o dia. E lembre-se que água é água e que nada substitui a água, tá? Então a base da nossa hidratação deve ser a famosa, tão conhecida água. Um terceiro ponto muito importante, mastigar devagar. Vale lembrar que o nosso estômago não é liquidificador e por isso que temos dentes e também saliva. A saliva, inclusive, ela auxilia no processo de digestão dos carboidratos. Por isso que devemos mastigar bem os alimentos e fazermos as nossas refeições de forma plena e consciente. Mastigar aí cerca de 20 a 30 minutos por refeição é o ideal quando falamos de mastigação ideal. No quarto ponto, a prática de atividade física regular, independente de qual seja. Um pedal, uma caminhada, corrida, musculação, funcional, dança. Você vai escolher aquela atividade física que você gosta e que você vai conseguir manter na sua rotina. Mas a prática de atividade física regular auxilia sim também no funcionamento do seu intestino. Outra dica bem legal é começarmos a utilizar shots. E esses shots eles podem ser consumidos pela manhã em jejum e também cerca de 5 a 10 minutos antes das grandes principais refeições, como o almoço e o jantar, por exemplo. O legal do shot é que ele sempre venha com a sua base, o meio ácido, que pode ser o limão ou até mesmo um vinagre de maçã, por exemplo, alimentos com baixo teor calórico. Lembrando que esse meio ácido em contato com o nosso estômago e intestino vai auxiliar na produção de enzimas digestivas, sais biliares, que vai otimizar o nosso processo de digestão e absorção, e também vai auxiliar no processo de excreção, ou seja, vai estimular a motilidade intestinal, que vai favorecer o funcionamento do nosso intestino. Outra dica muito importante é aumentarmos a oferta de fibras na dieta. Não só de frutas, verduras e legumes, lembrando, fruta de 3 a 5 porções por dia e fartura de salada, tanto no almoço quanto no jantar. Mas Nutri, eu não janto, e aí, como é que eu vou fazer? Capricha na salada na hora de preparar aquele sanduíche natural, ou até mesmo pode colocar ali um espinafre, tomate, uma cenoura, na hora que você for rechear uma omelete, por exemplo. Só não pode esquecer de que a nossa alimentação ela tem que ser bem colorida e farta em legumes e vegetais. Outra dica muito importante, outra fonte muito importante de fibra são também os farelos e as sementes. Então a gente pode contar aí, por exemplo, com a farinha de linhaça, semente de quinoa, gergelim, girassol, abóbora. São também ótimas opções que podem auxiliar no seu funcionamento intestinal. Outro ponto importante é incluirmos na nossa rotina boas fontes de gordura. E aí não estamos falando do bacon e nem da linguiça, tá? Aquela gordura que vai auxiliar no nosso funcionamento intestinal.
Então, por exemplo, o óleo de girassol, o óleo de gergelim, o óleo de abacate, o óleo de semente de uva. São boas estratégias para a gente, por exemplo, temperar uma salada ou tomar uma colher ali cerca de 5 a 10 minutos antes das principais refeições, ou até mesmo a gente substituir o tradicional óleo de cozinha. Ele vai também auxiliar nesse processo de aumento da motilidade intestinal e também vai auxiliar na modulação do nosso microbioma intestinal. Ainda sobre os shots, uma dica bem bacana. Você pode colocar um pouquinho de água morna. Mas por que água morna? Porque ela vai auxiliar também no processo de motilidade, o movimento do intestino, que é justamente esse movimento que vai expulsar as suas fezes para fora. Ali no shot, além do meio ácido e da água, você ainda pode acrescentar, caso sinta necessidade, especiarias como, por exemplo, canela em pó, cúrcuma, gengibre em pó, espirulina, clorela, que são substâncias que vão trazer mais fitoquímicos, nutrientes para o seu organismo e vão auxiliar também nesse processo de detoxificação. O consumo de chás, obviamente que sem açúcar e sem adoçante, também pode entrar nessa rotina, e eu adoro o chazinho de alcaçuz, erva doce, que também são essenciais para poder auxiliar no nosso processo de motilidade intestinal. Lembrando que o chá também não vai substituir a nossa famosa água. Ele entra ali auxiliando no processo de hidratação. Então, cerca de 2 até 3 xícaras por dia é o ideal. Nos dias mais frios, um chá morninho cai super bem. E nos dias mais quentes, a gente também pode fazer aquele chazinho gelado, que também vai super auxiliar aí no funcionamento do seu intestino. Daqueles alimentos que devemos evitar, aqueles ultraprocessados, industrializados, ricos em açúcares, adoçantes e gorduras saturadas. Esses que vão aumentar o processo inflamatório do nosso organismo, que vão prejudicar a modulação do nosso microbioma intestinal, o que pode causar mais fermentação, gases, distensão abdominal e até mesmo prejudicar o peristaltismo, o movimento do nosso intestino. E aí, quando falamos desses alimentos ultraprocessados, vale a gente lembrar dos chips de pacote, bolacha recheada, bacon, linguiça, presunto, apresuntado, mortadela. Vale a gente lembrar também do consumo de bebida alcoólica, que também é prejudicial para o nosso microbioma intestinal, o consumo de refrigerante, suco de caixinha, e vale sempre a dica: leia muito bem o rótulo. Também não é porque o produto é industrializado que ele não vai poder ser consumido, né? Temos alimentos industrializados, por exemplo, o iogurte natural, o leite, queijo magro, temos também o pão de forma integral, por exemplo, que são ótimos alimentos e que devem sim fazer parte da nossa rotina. Na dúvida, procure um nutricionista e sempre muita atenção aos rótulos. Não só à frente do rótulo, mas também aquelas letras bem miudinhas atrás na lista de ingredientes. Quanto mais curtinha essa lista de ingredientes, mais natural é esse alimento e mais possível vai ser de inseri-lo na nossa rotina alimentar. Outra dica importantíssima é a gente sempre respeitar o estímulo de ir ao banheiro. É isso mesmo. Quando você tem aquela vontadezinha de ir ao banheiro e você segura, pode ter certeza que você está mandando um sinal para o seu cérebro negativo, e isso pode prejudicar o seu processo de constipação intestinal. Então, se bater a vontadezinha, vá correndo ao banheiro, tá? E última dica bem importante é termos rotina. E quando falamos de rotina, horário de dormir, horário de acordar e também horário para as refeições. Manter esse ciclo circadiano, esse relógio biológico bem ajustado, também é fundamental para que a gente tenha o horário certinho de irmos ao banheiro. Termos o organismo funcionando de uma forma bem organizada é fundamental não só para o funcionamento do intestino, mas também para a otimização da nossa saúde. E muita atenção, nada de ficar utilizando laxante por conta própria de forma contínua, tá? Até porque o consumo dessa medicação, sem orientação médica, pode trazer efeitos adversos para o nosso organismo, dentre eles o surgimento do câncer de intestino. Ou seja, nada de automedicação, remédio somente com prescrição médica. Quando falamos então de constipação intestinal e intestino preso, é só você colocar em prática todas essas dicas que conversamos no nosso podcast de hoje. E são dicas simples, tá? Mesmo que você tenha aí uma vida muito corrida, você consegue aos pouquinhos ir melhorando aí os seus hábitos e incluindo essas novas estratégias. E lembrando sempre que uma única estratégia ou até mesmo um único alimento, um único chá, um único suplemento, ele não vai fazer milagre sozinho. Não adianta tomar, por exemplo, um shot de cúrcuma com vinagre de maçã e um pouquinho de água morna hoje e achar que daqui a meia hora você já vai ao banheiro. Quando falamos de saúde, de motilidade intestinal, modulação de microbioma, devemos sempre levar em consideração que esses hábitos, essas estratégias,
elas devem estar presentes na nossa rotina de forma contínua. É tanto que um dia de cada vez vamos melhorando esses hábitos e, consequentemente, o nosso organismo vai respondendo da forma mais adequada possível. E eu quero ouvir de você também. Quais são as suas estratégias para que mantenha aí o seu intestino funcionando de forma adequada? Conta para mim aqui nos comentários. E não deixe de compartilhar esse conteúdo com todo mundo aí que você conhece. Com certeza tem algum amigo ou amiga aí precisando de dicas para poder auxiliar no funcionamento do intestino. Espero que você tenha gostado do conteúdo do nosso podcast de hoje. E para continuar acompanhando mais dicas de nutrição e um estilo de vida saudável, é só buscar o podcast NutriDicas no portal Tribuna Online e YouTube, também nos tocadores de podcast. E até a próxima semana.